Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 5 de maio de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele teve uma reação altista considerável. Foi um candle altista, um candle de alta de força, né? Porque no gráfico semanal, o mini índice ele corrigiu, né? Ele foi até a média de 20 períodos e aí teve reação. Tá? A média de 20 períodos ela é referência para muitas operações, tá? Muitos robôs de investimento e muitos traders também, né, que utilizam a média como referência, tá? Porque na tendência de alta, né, se formam os topos e fundos ascendentes. E os fundos ascendentes, eles são formados sobre a média de 20 períodos, tá? É a média mais clássica e a média mais usada como referência para esses fundos. Tá? Você pode ver aqui no gráfico diário do mini índice como o preço ele sai abaixo da média, cai, esse candle vermelho aqui ó, mostra que ele cai, ele vai até a média e depois ele volta a subir. Tá? Então a média de 20 é a nossa maior referência. Tá? Só que, embora os preços subiram, não conseguiam romper a média de 20 do gráfico diário. Tá? Então, né, a gente vai ficar aí aguardando para ver se ele vai voltar a romper, tá? Porque tecnicamente até agora ele acabou de formar um pivô de alta, pivô de baixa, tá? Um pivô de baixa, um topo mais alto, fundo mais baixo que o fundo anterior e um topo mais baixo que o topo anterior, tá? O preço parou aqui. Então a gente tem que ver se ele vai continuar subindo, né? E onde que ele vai em relação ao topo anterior, tá? Mas como ele voltou e parou na média de 20 períodos, no primeiro momento a gente espera que ele fez um movimento de correção. Então se amanhã ele volta a cair forte, tá? Ele, né, está nos informando que ele está indo em direção a romper, a confirmar o pivô. E se o preço vier, né, ele cair e ele tiver um movimento de queda contínua, porque neste momento ele precisa ter um aumento de queda contínuo e romper a mínima, este fundo, ele estará confirmando este pivô de baixa. Então a gente vai poder pegar esse pivô de baixa e projetá-lo para baixo, fazer a projeção de Fibonacci dele, tá? Porque os preços rompendo aqui, eles vão ter um alvo de Fibonacci, tá? Se o preço ele não voltar a cair, se continuar subindo, ele vai adentrar numa região de lateralização, tá? Então, este topo aqui, essa região, aliás, onde ele se encontra, que supostamente seria um topo, tá? Se for do mesmo tamanho ou até um pouco maior, ele vai estar em movimento de lateralização. A gente precisa esperar a formação de um novo pivô, porque não é pelo fato do preço subir acima da média de 20 que ele já está em tendência de alta, tá? Ele precisa formar um pivô de alta, ou seja, ele precisa formar um topo mais alto que este daqui e um fundo mais alto que este daqui. Então, vamos supor que ele venha, ele tem que subir, aí ele rompe este topo, aí ele tem que cair, porque os preços não sobem em linha reta, ele cai, mas ele cai até aqui, tá? E aí ele forma um fundo mais alto que esse fundo anterior. E aí ele retoma o movimento de alta, rompendo o topo que ele acabou de formar, tá? E aí sim, isso daqui é um pivô de alta. A gente pode pegar projeção de Fibonacci e traçar aqui, ó, projeção de Fibonacci, tá? Quando ele romper aqui este topo. E a gente vai ter os alvos aqui. O primeiro alvo de 61.8, o segundo alvo de 0.5, né, 50% na cabeça do pivô, e o terceiro alvo de 31.8, tá? Sobre a cabeça do pivô. Aqui, ó, 38.2, aliás. Né? Terminados, atingido todos esses alvos e continuando em tendência de alta,
o segundo pivô é pego como referência. E a gente vai utilizando as retrações sucessivamente, como a gente fez no primeiro pivô, tá? Então vamos ver aí, se ele subir, romper a média de 20, ele continua em lateralização. Se ele cair, ele indica que está entrando em tendência de baixa, porque oficialmente ele entra em tendência de baixa depois que ele confirma o primeiro pivô, ok? E no gráfico de hoje, no gráfico de 5 minutos, aliás, né, ele abre em gap de alta, né, ele faz uma oscilação, rompe a média de 20 períodos, de 200 períodos, aliás, né, faz um repique e volta a subir, tá? Eu não vejo formações de pivôs aqui, tá? Foi um impulso muito grande na parte da manhã, empurrando os preços para cima, tá? Então assim, ele corrige, aí ele lateraliza, sobe. Então, um modo de entrar, digamos assim, no trade, né, quando há essa formação da perna de alta, ele vai se afastando da média de 20 períodos, é você marcar as regiões de lateralização. Então, aqui ó, ele rompe a média de 200, cai um pouco, lateraliza. Aí você marca a máxima é aqui. E aí ele rompeu a máxima, você entra, tá? Você entra e isso fazendo stop barra barra. Né? Se você tivesse feito stop barra barra, você teria... Lembrando que barra barra você mantém uma distância da mínima, né? Você não coloca colado na mínima, não. Então você teria entrado aqui neste rompimento, tá? E teria saído aqui em cima, cerca de 600 pontos, né? Que teria acionado aqui, ó, quando os candles vieram corrigir na média de 20, tá? Então você teria pego aqui 600 pontos. Não entrou aqui, ele sobe, lateraliza, e aí a máxima da lateralização é aqui. E aí teve uma possibilidade aí de 315 pontos, mais ou menos, tá? Então foram rompimentos de repique, tá? Foram repiques. Então eu não vejo, ele não saiu, foi na média de 20, saiu, foi na média de 20. Fazendo isso, a gente pode, né, fazer aí as projeções de Fibonacci, tá? Às vezes ele tem um impulso muito forte que não configura uma tendência, configura uma super tendência, né? E na super tendência, ele não corrige até na média de 20, ele faz repiques, tá? Para quem gosta de utilizar, a média de 8 períodos pode ser uma referência, tá? Toda vez que ele corrige na média de 8, você entra depois que ele sai da média de 8. Então aqui ele foi na média de 8, subiu. Na hora que sobe, rompe acima do candle que tocou na média de 8, você entra, tá? Tocou na média de 8, este candle aqui de novo, rompeu, você entra. Então, numa super tendência, você tem a média de 8 como referência, tá? Neste caso aqui, no específico de hoje, eu não vejo possibilidades de fazer projeções de Fibonacci aqui, porque não foram pivôs, foram repiques, tá? Foram repiques aí que ocorreram. E depois ele lateralizou a tarde inteira. Eu fiz um estudo, coloquei aqui a linha e falei, olha, aqui é a média de 20 períodos do gráfico diário, tá? As chances são que ele vai segurar. Se ele rompe, faz um pullback e continuar subindo, né, vai ter um forte impulso aí para cima, porque a média é uma resistência importante. Mas não foi o caso, né? No mesmo horário, eu olhei o mini dólar e o mini dólar também estava virando, tá? Vamos lá para o mini dólar. O mini dólar, ele caiu, né, forte, rompeu a mínima do pregão anterior, um candle baixista aí de força, né, e aí você pode ver que ele rompe, ele faz uma correção aqui, volta a cair, e ele segurou também nessa região aqui embaixo, tá? Aqui no dólar, ele já fez um pivô, né, ele já formou um pivô. Pivô, o preço sai da média de 20, corrige até ela e volta a romper abaixo, tá? E aí, começando lá em cima, no pivô, eu pego a máxima do pivô de alta e traço aqui, ó, faço uma projeção de Fibonacci, colocando
a retração de 61.8 na cabeça do pivô, tá? E aí ele cravou a retração. Na verdade, olha só, a primeira foi essa daqui, ó. Teve um repique, né? Mas a mínima foi aqui. Desconsiderando os pavios, a mínima foi aqui, tá? E ele foi lá e beliscou o alvo de Fibonacci. Ok? Dessa projeção aí que ele... Desse grande movimento de baixa, né, que ele teve. Se a gente colocar aqui, ó, na cabeça do repique, ele vai dar exatamente aqui, né? Olha só. Ele faz um repique aqui. A gente coloca aqui, ó, 61.8 sobre o repique. Ele bate aqui, ó, nessa mínima que ele fez, tá? Mas se a gente colocar 61.8 nesta mínima, neste fundo, a gente vai ter aí e que ele crava aqui no final do dia, tá? Devido à imensa volatilidade, né, às vezes o mini dólar, né, ele belisca, né, belisca um pouco para cima, um pouco para baixo a projeção de Fibonacci, né, o que vai levar em consideração um fator muito importante, mais importante do que você traçar os alvos, é o modo como você conduz o trade, né? Se é stop barra barra ou vai ser pela média de 20 períodos, tá? É isso aí que vai definir o quanto de pontos que você conseguiu ou não. E aí você vai aperfeiçoando conforme, né, a técnica que você utilizar, baseado também nos setups que você utilizar para operar, tá? Tem determinado setup que faz você entrar em um determinado ponto onde o impulso é mais forte e você pode ir fazendo stop barra barra. Tem determinado setup que você tem que esperar, né, possibilitar correções sem acionar o seu stop, tá? Então você tem que ver o preço voltando contra você e você mantendo ali o seu stop um pouco mais afastado para ele ter um espaço para oscilar, para voltar a cair, principalmente cair na tendência de baixa ou subir na tendência de alta, principalmente no mini dólar e no mini índice também, né? Mas o mini dólar ele é um pouco mais volátil do que o mini índice, tá? A volatilidade é essa oscilação muito forte, porque há muitos traders, muitos operadores que estão apostando em ambos os lados, tá? Isso faz com que a tendência, na imensa maioria das vezes, não seja formada de acordo com os livros, né? Você vai lá no livro, você estuda topos e fundos ascendentes. Você chega aqui, no final do dia, você olha e fala, pô, fez topos e fundos ascendentes, né? Topo, fundo, um topo levemente mais baixo, fundo, um topo mais baixo que o anterior, o fundo mais baixo que o anterior. Pronto, são topos e fundos ascendentes. Só que, né, ele oscila acima e abaixo da média de 20 períodos, porque a volatilidade é muito grande. O ideal é que o valor máximo que eles atingissem aqui, os topos, eles sejam formados até na média de 20. Ele bate na média de 20 e volta a cair. Sobe, bate na média de 20, volta a cair. Sobe, bate na média de 20, volta a cair. E a média de 20 caindo também, inclinada para baixo. Tá? Este é o ideal e esta é a formação da tendência dos livros. Mas você olha na prática aqui, você vê isso. E aí é o seguinte, e aí você tem que saber como se comportar de acordo com a prática. Tá? Não adianta a gente saber tudo sobre a teoria e chegar na prática a gente não conseguir saber se adaptar àquilo que a prática exige. Ok? Então aí, candle de força, vamos ver se vai romper a mínima, tá? Rompendo, né, o mini dólar caindo, a pressão do mini índice é compradora, tá? A pressão do mini índice é compradora. Então, o Ibovespa, né, dólar continuando em queda, o Ibovespa ele tende a subir, tá? E romper a média de 20 períodos. E aí ele vai adentrar numa região de lateralização. Como eu falei, né, a gente pega aqui, ó, vai pegar aqui a mínima e vai pegar a máxima lá em cima e preencher. E enquanto os preços estiverem aqui dentro, tá? Você vai esticar aqui para frente e vai ver. E aí, enquanto os preços estiverem oscilando aqui dentro, nada a fazer. Nada, absolutamente nada a fazer, tá? Não tem como pegar aqui nenhum movimento para fazer uma projeção para frente. Ah, fez essa perna de baixa, vai fazer uma outra perna de baixa, vai fazer uma perna de alta. Não tem como,
simplesmente não tem como. Dos papéis que mais caíram, o GPCP3 está caindo. Até agora movimento de correção. PMAN3 caiu. Eu falei ontem sobre setup ponto contínuo em PMAN3, mas eu falei, eu não opero esse setup ponto contínuo, porque no gráfico semanal ele está muito afastado da média de 20 períodos, tá? E aí o que aconteceu hoje? O preço foi lá, rompeu a máxima de ontem, acionou a compra daqueles que estavam com a ordem aqui, 5 centavos acima da máxima, e caiu. Tá? É isso que aconteceu. E aí é o seguinte, ele caiu. E aí, se esse daqui, ó, esse é um topo mais baixo que o topo anterior, ele está começando, na verdade, a formar uma tendência de baixa. Então você entrou exatamente no início da tendência de baixa, tá? Então esse é o risco aí de PMAN3. PTBL3 fazendo um movimento de correção a priori, e NEP4 fez um repique. Para mim não quer dizer nada esse repique. Para mim é um movimento lateral. O melhor é esperar a média de 20 chegar no preço. SGPS3 fez um repique forte. Tá? Tem muita gente que gosta de operar, né, a média móvel exponencial de 9 períodos. E aí é o seguinte, né, eles colocam sempre a entrada acima do candle. Então começou a correção, coloca a entrada aqui. Aí caiu mais, coloca a entrada aqui. E aí acionou. Eles estão com o stop aqui na região de 9,93 e entrou, tá? Eu prefiro os preços se aproximam mais da média de 20 períodos, tá? Isso vai de cada um, né? O quanto que você pode arriscar, o seu perfil, o nível de assertividade, né, dos seus trades e etc. Vamos ver. Ele está afastado na média de 20 períodos, né? Então, no gráfico semanal. Então, fica aí a dica. E Lupa 3 para mim, né? Eu vi até gente falando na internet aí que acionou o Power Breakout, tá? Eu vi gente falando, o Power Breakout. Eu falei do Power Breakout, mas pelo fato de ter este topo aqui, eu não gostei desse Power Breakout. Porque o Power Breakout, o rompimento é da máxima, né? Ele vem até um ponto e se lateraliza. Então, vamos supor que ele veio até aqui, ó. Tá? Ele veio até aqui e aí ele se lateralizou. Então o Power Breakout seria em cima desta máxima aqui. E aí seria por aqui, ó. Aqui. Tá? Mas só que como esse pavio, o que esse pavio aqui indica? Tá? O pavio indica o seguinte, que os preços eles vieram até aqui e teve uma força vendedora forte que jogou os preços para baixo. Tá? Então aqui é uma região de resistência. Você precisa marcar essa região de resistência, tá? Principalmente uma região assim isolada. O preço vem isoladamente, bate lá e volta a cair. Então assim, né, e o Power Breakout ele é o rompimento da máxima da lateralização. E a máxima da lateralização é aqui, ó, 10,79. Aqui que foi a máxima. Então para mim o Power Breakout seria aqui. Só que tem um detalhe. Aqui, essa máxima ela tá muito afastada da média de 20. Então o ideal para mim, a minha leitura, o ideal é esperar um rompimento, esperar um pullback, uma correção até a média de 20 e a retomada do movimento de alta. Aí nós teremos aqui, ó, um pivô de alta formado aqui e aí a gente pode fazer uma projeção para cima. Tá? Eu prefiro entrar dessa maneira. Tá? Alguns consideram que o Power Breakout foi acionado. Eu não gosto de entrar. Pode até ser um Power Breakout, segundo a literatura e tudo mais. Eu não gosto desse Power Breakout por conta dessa máxima. Se essa máxima fosse aqui, ó, no nível dessas máximas aqui, aí sim, aí teria acionado aqui, ó. Você pode ver que teria acionado, porque o preço foi acima das máximas, tá? Mas não foi o caso. Então, rapidamente, só para fechar, o SP500 continua em movimento lateral. Embora o SP500 esteja um pouco fraco, né? O Dow Jones Futuros tá subindo, tá? Inclusive, acionou aí um trade na ponta compradora. Tá? Fez uma correção na média de 20 períodos e agora ele está subindo, ok? Né? O mercado americano ele está aí com a grande decisão, mas ele está na balança, né? A gente fosse colocar na balança, ele está levemente altista para sem tendência, né? Porque ele está ou caindo, ou subindo, ou de lado.
Então ele está de lado, levemente subindo. Ele ia pesar nessas, vamos dizer assim, para o lado da direita, né? Tá? Esse é o diagnóstico aí do SP500. E para você que não sabe o básico de análise técnica ainda, o nosso curso na Udemy está por mais 5 horas na promoção, de R$ 69,90 por R$ 27,90, tá? Aqui nesse curso eu falo tudo, todo o básico, todo o essencial, ok? Você pode entrar pelo link aí e ver também todas as nossas classificações e comentários que já fizeram sobre o nosso curso, ok? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida à sua disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.